Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais, invejas e nada podeis obter. Viveis e lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para que esbanjardes em vossos prazeres. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez guerra com alguém? No seu coração, você já falou assim, eu estou em guerra com essa pessoa. Você já fez isso? Você já criou contenda? Você já fez grupo com outras pessoas, falando assim, nós estamos, não com essas palavras, mas talvez com ações, dizendo assim, nós estamos em guerra com aquele grupo. Vamos formar uma panela aqui. Já aconteceu isso com a sua vida? Em alguns momentos, você soube por que você criou guerra com alguém? Tiago responde essa pergunta para nós. Você sabe por que existem muitas guerras nesse mundo? Você sabe por quê? Qual o lado que está certo? Qual que é o mocinho? Fala para mim. É porque a gente assiste muito filme de guerra, né? Sempre tem um mocinho, né? Ou um país mais tranquilinho. Ou matou porque precisava lá, porque, né? O mocinho o país. Quem é o mocinho da guerra que você tem travado? Você? Sempre a gente, né? Criei guerra com uma pessoa porque ela fez isso comigo. Porque ela me deixou muito triste. Porque ela me ofendeu demais. Criei guerra com ela. Hoje está travada uma guerra, nós vamos guerrear. Sabe por que a gente faz isso? E as guerras, meus irmãos, fazem parte da história da humanidade. Há guerras entre nações, há guerras políticas, há guerras dentro da família. E ó, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. E como há guerras entre famílias, hein? Como há guerra entre famílias. E muitas vezes, queridos, nós temos aí muitos exemplos familiares antigos, que os familiares todo final de ano se reuniam. Não sei se na sua casa é assim. Eu me lembro quando criança, vovó e vovô eram vivos, vovó e vovô, e todos os tios se reuniam no final do ano para a gente, né, encontrar, fazer um churrasco, e a família é maravilhosa. Graças a Deus, a gente, apesar dos meus avós terem morrido, só que a gente diminuiu muito isso. E as coisas mudaram hoje em dia mesmo. Tem um amigo que reclamou comigo uma vez que a família dele andava muito em guerra. Por que andava muito em guerra? Porque quando os pais eram vivos, eles se reuniam, todos os irmãos. Falou, Diógenes, nós éramos em muitos irmãos, primos, tios, e todos os parentes estavam juntos no final do ano. Mas assim que os meus pais morreram, ele é bem mais velho, né, do que eu, assim que os meus pais morreram, por causa da herança, os meus irmãos travaram guerra uns com os outros. Os outros parentes apoiaram um lado, um ficou para um lado, o outro ficou para o outro, e nós nunca mais nos reunimos. E hoje, até hoje, é travada essa guerra no coração de cada um. Meus irmãos, a guerra dentro do próprio coração. Os exemplos históricos que nós temos, a guerra da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que 30 milhões de pessoas na primeira morreram, 60 milhões de pessoas morreram na segunda, e o prejuízo de $1 trilhão nessas guerras foi calculado. Olha só o prejuízo. Mas Tiago vem e mostra para nós uma coisa interessante. O problema não são as guerras apenas fora de nós. Meus irmãos, do primeiro capítulo até aqui, o que nós entendemos de Tiago? Primeira coisa, ele está falando com quem? Tiago escreve essa epístola para quem? Para o ímpio?
para o não crente? Não. Tiago escreve essa carta para os crentes. Tiago, líder da igreja de Jerusalém, ele escreve para os crentes, para os judeus que converteram ao cristianismo, estavam sendo muito perseguidos por isso. Existiam entre eles fome, perseguição, estava tendo muita perseguição. Eles estavam passando por muitas provações, tanto que a carta começa assim, falando para eles se alegrarem, que os bem-aventurados, os crentes, sempre louvam a Deus, buscam em Deus, pedem a Deus, se deleitam em Deus, e é em Cristo que eles vão ter paz, porque nele não há variação de mudança. Ele é o Pai das luzes, dele provém todas as coisas boas, e ele começa dizendo isso para o povo. E para quem que ele fala? Para os crentes. Então você pode ter certeza, a carta de Tiago é para os crentes, é para o povo de Deus. Não que ela não possa ser pregada também para as pessoas que não creem, com certeza. A Bíblia toda é isso, mas específica, essa carta é para o povo de Deus. E dizendo assim, olha, cuidado com o seu coração, porque Deus não tenta ninguém. Deus não vem tentar ninguém. A cobiça, a tentação vem da própria cobiça, da própria concupiscência do homem. Ele alerta isso para a gente. E ele vai discorrendo a carta, falando sobre o cuidado com a língua. Ele vai discorrendo a carta, falando sobre os outros cuidados que nós precisamos ter. Ele discorre a carta, falando também sobre contendas. Tiago também fala sobre a sabedoria do alto. Tiago também, no capítulo 2, fala sobre a fé e as obras, que fé sem obra é morta. E agora preste atenção nisso. Capítulo 4. Ele continua falando para os crentes. E dizendo assim, agora, meus irmãos, quero falar sobre algumas contendas com vocês. Ele não vai tirar coisas de fora. E você pode perceber que em toda a carta, ele nunca diz assim, irmãos, isso acontece porque lá fora... Não. Eu falei, irmãos, isso acontece porque dentro de vocês... Tiago, ele vem estilhaçando todas as nossas defesas de um crente talvez aí legalista. A guerra que aparece fora é o reflexo, meus irmãos, da guerra que acontece dentro do nosso coração. Antes de existir contenda entre irmãos, antes de existir desordem no mundo, há uma desordem dentro do nosso coração. Sabia disso? A guerra começa aí. Que diz Mateus capítulo 15, versículo 19? Porque todo coração procede de maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Tiago nos chama a olhar para onde? Para onde Tiago nos chama para olhar? O partido que muitas vezes nós entramos em guerra um com o outro, opinião política. Para onde que ele te chama para olhar? Lá, tá vendo lá? É corrupto. O povo não presta. O povo não presta lá, não. Um país. Entramos em guerra com esse país porque eles são maus. Nós somos bons. Nós temos a ordem. Não é assim? Não, entramos em guerra porque tivemos que intervir tal coisa. Ah, irmãos. Ninguém gasta dinheiro à toa. Ninguém vai gastar com míssil à toa. Ninguém vai gastar vida à toa. Fizemos isso porque lá... Você já viu? Tiago chama para olhar para onde? Aqui dentro. Então, quais são as causas? E essa é a palavra que eu queria que você guardasse no seu coração, na sua mente agora. Quais são as causas de guerras entre os irmãos em Cristo? Nós vemos aqui que há guerras em muitas partes da história. Existiu muita guerra em Roma. Roma caiu por isso. Existiu guerra na Grécia. Grécia também enfraqueceu por tantas guerras que aconteceu. Em todas as contendas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não houve mocinho. Mas todos os homens sempre apontou
para o externo. E nunca olharam para o coração. Tiago vem e cutuca talvez uma ferida ali dentro do seu coração que você não gosta de mexer. Quais são elas? Quais são essas causas de guerras? Quais são as causas de guerras no mundo? Quais são as causas de guerra que, tempo de política, parece que ninguém mais é crente? Todo mundo vira cara para o outro. Se eu sou de direita, sou de esquerda, sou de vertical, horizontal, sou de Pedro, sou de Paulo, sou de Cefas. Qual que é a causa, meu irmão? Qual que é a causa que no tempo de eleição, no tempo de guerras mundiais, a gente escolhe um lado e aponta o outro? Por que a opinião do outro nos faz mal? Quais são as causas das guerras entre irmãos em Cristo? Em primeiro lugar, a primeira causa das guerras entre os irmãos em Cristo são os desejos da carne que militam no coração. Veja Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Alguém já leu aquele livro da guerra? O livro da guerra, a arte da guerra. Alguém já leu a arte da guerra? Vocês não gostam de ler a arte da guerra? Então, gente, é um livro desse tamanhozinho assim, ó, você tem que ler, o livro é muito bom, tá? Não é para você guerrear com o próximo, não. É um livro estrategista. O Sun Tzu, o japonês, que escreveu esse livro, o grande general, um dos mais respeitados, ele escreveu sobre a arte da guerra, e ele fala uma coisa muito interessante. Aquele que conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de muitas batalhas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na carne? A grande dificuldade de todas as guerras que acontecem hoje, e o grande pontapé para o estopim que estoura as guerras, é que as pessoas não conhecem a si mesmo. A grande batalha que existe entre os crentes em Cristo hoje é que eles não conhecem a si mesmo. A guerra que ameaça a comunhão da igreja começa quando não conhecemos o nosso próprio coração diante de Deus. Sabia disso? Tiago fala com a igreja, dizendo assim, ele não está falando primeiro com o mundo, mas entre irmãos. Guerras, contendas, prazeres, carne. Ele aponta o nosso coração. Antes da guerra, irmãos, aparecer na comunhão, ela já está sendo travada no coração do crente. Dentro do coração do crente, irmãos, antes de você começar a ter problema com o teu irmão, preste atenção aqui que eu vou falar para você. Existe uma guerra dentro do seu coração já que está acontecendo. Já está dentro do coração militando. E essa palavra militar, irmãos, tem ideia de combate, batalha e guerra. Ah, então você está falando, e as batalhas espirituais, que eu gosto sempre de ver lá, o pessoal falando que tem demônio, para todo lado, tem demônio, eu gosto do demônio, né? Fala que tem diabo para tudo quanto é lado, tem ali na parede, tem não sei aonde. Eu fui orar na casa de um casal uma vez, de uma igreja vizinha da minha casa. E esse casal sempre passava por perto lá, e um dia eles sabiam que eu era da igreja, que eu trabalhava na igreja, eles falavam assim, irmão, eu morava aqui perto ainda não, morava lá no Hortência. Jorge, vamos lá orar lá em casa, está acontecendo isso e aquilo, as luzes estão apagando sozinha, está tendo batalha espiritual lá em casa. Eu falei, sério, irmão? Sério. Nossa. Não, está acontecendo muita coisa lá. As luzes estão apagando, o gato está berrando, não sei o quê, está acontecendo as coisas. É demônio. Que mais? Eu e minha esposa estamos brigando muito. Sério, irmão? Sério. Falei, olha só, por quê? Por causa disso, estou chegando tarde em casa, não saio do boteco, ela briga comigo. E eu culpando o demônio lá, né? Falei, irmão, primeiro, a luz está apagando porque falta um eletricista lá. Tem alguma coisa errada. Tá? Vamos parar por aqui. Segundo, vocês precisam de Jesus. Quanto tempo você não vai na igreja? Não, é que está difícil. Quanto tempo faz você devocional? Não, é que não sei o quê. Quanto tempo você não ora?
Não, é corrido e tal. Eu falei, então, é corrido. Mas para outras coisas você tem tempo, você percebeu? Que você irrita a tua esposa. Então, irmãos, há uma falta de conhecimento muito grande no nosso coração. Muito grande. E é aqui dentro o problema. O problema, irmãos, está aqui dentro. Olha que Gálatas fala. Porque a carne milita contra o espírito. A guerra, a batalha espiritual, meus irmãos, é dentro de você. É contra a carne e contra o espírito. A militância, a resistência, as trincheiras são dentro de nós. Preste atenção nisso. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente para resolver um problema com o nosso irmão é procurar o defeito dele. A primeira coisa que a gente se atenta e foca o nosso tempo e a nossa energia é descobrir aonde que o irmão está errando, que está me irritando. Mas nós não olhamos para dentro. A gente não olha para dentro, velho. A gente tem uma dificuldade muito grande de começar a batalhar aqui dentro. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Gálatas 5,17 diz isso. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Olha só. Porque a carne milita contra o espírito. O que Paulo está falando aqui para os Gálatas? Vocês precisam entender que existe uma batalha dentro de vocês. Carne. O que é a carne quando ele fala carne? É carne? Isso aqui é desejos carnais, é pecado. O pecado, meu irmão, milita contra o Espírito Santo, que foi depositado dentro de você pelo poder de Deus, através do Evangelho. E o Espírito Santo está limpando a casa aí dentro. E você, irmão, é pecador. E existe uma batalha aí dentro. Então, todos os desejos carnais que você tem, seja de sexual, seja por dinheiro, seja qualquer outra coisa, existe uma batalha dentro de você sendo travada, mas você precisa entender que está dentro de você. Nada vai chegar em você externo. Satanás, qual que é o papel dele aí? Deixa eu te falar uma coisa. O papel de Satanás não é colocar nada aí dentro que já não exista. É mostrar para você. Pense em Satanás como um vendedor. Entendeu? Quando você chega às lojas do seu orgulho, ou às feiras da sua vaidade. Ó, apareceu Hernandes agora. Né? Você chega visitando esses lugares, o que é a primeira coisa que Satanás faz? O que você precisa hoje, querido? Porque eu sei que você gosta disso aqui, ó. Eu vou ter um precinho bom para você hoje. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele sabe do que você gosta. Por quê? Porque está lá dentro. Então, Gálatas, Paulo fala isso, irmãos. Existe uma guerra aí dentro. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe, irmãos, uma batalha dentro do cristão. É uma carne contra espírito, desejo pecaminoso contra a vontade do nosso Deus. Meu querer contra o querer de Deus. Entenda, antes de você entender que existe uma guerra nesse mundo, existe contendas na igreja, existe contendas entre você e o seu irmão querido em Cristo Jesus. Ah, Diógenes, é meu irmão querido, aquele que sempre caminhou comigo, a gente brigou. Não, é aquele irmão que muitas vezes você julga segundo a sua lei. É, essa aí mesmo. A lei do Diógenes. A lei de fulano e ciclano. Segundo a minha lei, eu julgo o meu irmão. Não das escrituras. Não da palavra. E outra coisa, meu irmão, deixa eu te falar outra coisa. Essa falta de comunhão, sabe o que é? Sabe por que você não consegue estar perto de um pecador? Porque muitas vezes você está batendo no peito igual o fariseu. Obrigado, Deus. Lembra? De eu não ser como esse publicano. Primeiro, irmãos, nós temos que entender quem somos. Gálatas 19 também fala isso. Ele destaca principalmente inimizade. O que existe dentro do homem? Quais são as contendas que existem dentro do homem? Inimizade, porfírias, ciúmes, iras, discórdias,
dissensão, facção, inveja. O que é inimizade que existe dentro de nós? Quando vejo o irmão como adversário. Meu irmão, preste atenção, nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Não existe um adversário não, tá? E deixa eu te falar uma coisa que você não deve saber. Não tem mocinho em contenda entre irmãos. Não tem. Até no casamento. Mas eu estou certo. Mas eu estou certa. Deixa eu te falar, minha irmã, meu irmão, não tem mocinho numa briga. Tem que ter um consentimento entre os dois. Porfia, quando quero vencer a discussão, o dono da verdade. Quais são os soldados que você tem levantado em prol a não comunhão com o irmão? São esse tipo de soldado aqui, os donos da verdade. Irmão, tem muito crente que se acha dono da verdade. Tem muito crente que quer impor sua verdade nas costas do outro. Tem muito crente, irmãos, que gosta de impor coisas julgo no lombo das outras pessoas. A caminhada cristã, irmãos, tem que ser leve, tem que ser uma bênção. A caminhada cristã, o próprio Jesus, nosso mestre, falou: você está cansado, brother? Você está sobrecarregado? Vem cá. Quero colocar mais nada em você, não, quero te aliviar. Vem cá, eu vou aliviar teu peso. Mas muitos de nós, o que faz? Põe peso em cima dos outros. Porque no nosso coração, nós somos donos da verdade. Ciúmes, quando me incomodo com o lugar ou oportunidade do outro. Quando não alcancei aquilo ainda, mas o outro alcançou, tem ciúmes. Irmãos, aí começa a se levantar um exército no nosso coração. Aí começa, criando os documentos para assinatura de uma invasão, de uma guerra. Aí que começa, irmãos, nosso coração começando a travar batalhas e fazendo trincheiras. É aí que começa. Discórdia. Irmãos, a discórdia é quando eu alimento rupturas na comunhão. Quando o meu irmão fez algo que eu não gostei, e eu vou alimentando isso. Irmãos, eu já fiz isso muitas vezes na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Alimentar a discórdia traz um peso enorme para o nosso coração. Quem alimenta discórdia tem um coração obeso. Tem um coração pesado. Quem alimenta discórdia no coração, meu irmão, começa a ficar pesado demais para caminhar com Jesus. Fica mais difícil. Dissensão, quando me separo por orgulho. Facção, quando crio grupos isolados, de lados de dentro ou fora da igreja. E inveja, quando me entristeço com o bem do outro. E às vezes, irmãos, dizemos assim: eu só estou defendendo a minha opinião. Mas isso aí pode ser um tipo de porfia que você está carregando no teu coração. Eu só fiquei chateado. Mas pode ser ciúmes isso aí. Eu só não gostei do jeito que foi. Mas pode ser ira. Eu estou me afastando. Pode ser discórdia. Eu só tenho o meu grupo. Pode ser facção isso aí. Queridos irmãos, até quando nós vamos começar a criar soldados com esses nomes em nosso coração? Diógenes, eu tenho feito isso. A carne tem governado meu coração. Porque quando acontece isso, irmão, quando a carne governa o nosso coração, quando o pecado começa a governar o nosso coração, o irmão deixa de ser tratado como família e passa a servir, sabe como?
Quando o meu coração começa a se encher dessas contendas entre irmãos, sabe o que o meu coração faz? Não vê mais o meu irmão em Cristo como família. Sabe como é que ele enxerga o meu irmão? Como inimigo. Quantas vezes você enxergou o irmão de Cristo, em Cristo Jesus, como inimigo seu? Quantas vezes você não quer nem ficar perto dele? Não, isso aí, ó, isso aí não presta não, ou raça. Quantas vezes você enxergou teu irmão como o inimigo? Eu sou crente, ele não. Que desejo, irmãos, tem governado o seu coração? Existe alguma obra da carne que você está alimentando, que está te afastando da comunhão com Cristo, que está te fazendo criar guerras entre outras pessoas, e não contra o pecado, tá? John Piper fala uma coisa muito interessante: temos que criar guerra contra o pecado. Esse tipo de guerra, sim, porque nós temos autorização do alto. Nós temos Efésios 6, revista com armadura. Sua luta não é contra carne e sangue, não. É aqui dentro. Contra potestades. Contra aquilo que quer te tirar da presença de Deus, apontando aquilo que já existe dentro de você. A primeira causa, irmãos, dessa guerra entre os irmãos em Cristo, são os desejos da carne que militam no coração. Querido irmão, você tem que primeiro... Sabe por que você cria muita guerra entre os irmãos? Porque você não conhece a você mesmo. Sabe por que você cria muita facção e grupinho dentro da igreja? Porque você não sabe quem você é. Você não conhece teu coração. Você não tem a humildade de chegar no teu irmão e falar assim: meu irmão, eu estou vendo que você está pecando demais. Eu também sou um pecador, mas eu estou vendo que você está dando mau testemunho. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te discipular. Ou senão, irmão, vamos ler um livro junto? Vamos limpar as mãos junto para encontrar com o nosso Jesus? Porque eu duvido que você vê um irmão de sangue seu, o irmão que você ama, um pai, um amigo querido que nasceu junto com você, você vê ele se afundar nas drogas e você não chamar ele para fazer um tratamento. Eu duvido, irmão, se você conhece um amigo teu que está com câncer e que não quer ajuda. Ó, eu estou com uma doença, pode virar um câncer, pode me matar, mas está tudo bem. Você fala: o quê? Você vai no médico amanhã, nem que eu tenho que te arrastar. E por que o pecado dele não é algo tão pior assim? Por que nós não pegamos na mão dos nossos irmãos e vamos pegando a nós também, irmãos? Ó, meu irmão, eu lavo a mão todos os dias de manhã com oração e com leitura da palavra. Eu quero que você faça isso comigo pela manhã. Minha mão é suja tanto quanto a sua. E nós vamos lavar a mão juntos. Eu quero ir para fazer um discipulado com você, mas eu quero caminhar junto com você. Por quê? Porque eu estou sabendo. Ou você pega no seu coração e fala assim: eu não quero andar com isso aí não. Isso aí? Você não conhece teu coração o suficiente. Você ainda não sabe o quão pecaminoso é o teu coração, meu irmão. Ah, irmãos, eu me lembro que um amigo uma vez me fez um mal. Meu irmão, eu sou um cara pecador. Você conhece o Didi, engraçado, brincalhão, tal. Só quem caminha de pertinho comigo, come um pacote de sal comigo, sabe. Uma vez um irmão querido, é meu amigo ainda hoje, né? Não está nesta igreja, fez um comentário, irmãos. Às vezes você pode fazer um comentário que quiser comigo, meu brother. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque às vezes eu sou pior do que você está falando. Fez um comentário, irmãos, nada esdrúxulo, nada assim, tão desrespeitoso, com a Fran. Falou mal assim, por alguma coisa. Ah, meu brother, Didi tem um fraco. Didi tem um tendão de Aquiles. Sabia? Chama Franciele, família. Aqui, ó, bem aqui, ó. Você bateu ali. Eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. E no meu coração eu falei assim: essa pessoa
Vamos orar junto, vamos estar junto, vamos pregar junto, vou pregar a palavra. Vamos estar, precisar de mim, estou lá. Mas eu não quero dentro da minha casa de novo. Foi essas palavras saindo da minha boca. Até que um dia o Senhor falou para mim, então, né? Pois é. Você me traiu tantas vezes, eu te aceito diante da minha presença. E dentro da minha casa, todo domingo. E te aceito o seu sacrifício de louvor. Mas você não pode, né? Você tem que criar guerras e contendas, meu filho querido. Agora você me diz uma coisa. Foi fácil? Está sendo fácil? Não foi fácil não, irmãos. Não é do dia para a noite que a gente consegue desenvolver isso não. Mas a gente tem que orar muito. Jorge, dando o seu exemplo, que você é um exemplo bom. Não, gente. Sou não. E não sou grande para falar que eu caio em pecado, não. Muito pelo contrário. Eu sou servo de vocês. E é difícil, eu sei que é difícil, mas entenda, conheça o teu coração. Meu irmão, se você conhecer o teu coração, saber quem você é, sabendo que a Bíblia diz quem você é, e a fraqueza que você é, e você se apegar a Cristo Jesus, correr para Jesus, saber que quem foi muito perdoado, perdoa, saber que você pode, na cruz de Cristo, receber o perdão dos seus pecados. Se você entende isso, então não é difícil, e facilita mais, você perdoar esse seu irmão e parar de criar guerra com ele. Eu não estou falando que você tem que passar a mão na cabeça de gente que está esculachando as coisas, não. Muito pelo contrário. Não é isso, não. Tem que falar mesmo. Está errado, tem que falar que está errado. Pecado é pecado, não tem outro nome. Mas caminha junto. Porque você também é pecador. Amém? Amém? Segundo lugar, quais são as causas entre guerras e irmãos? A segunda causa, meus irmãos, das guerras entre os irmãos em Cristo é a cobiça que gera frustração e inveja. A cobiça, versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Tiago mostra uma sequência de coisas. O que ele mostra? Cobiça, frustração e contenda. A pessoa, irmãos, deseja e não recebe, fica frustrada. Olha para quem tem e fica com inveja. Aí começa a lutar. A cobiça, irmão, é um desejo que saiu do lugar. Não é apenas um querer algo. É querer tanto que aquilo passa a dominar o coração. Você já teve isso na sua vida? Ô Vini, não sei você, Vini gosta de moto, o Murilo também, eu amo moto, tá? Uma vez eu queria tanto uma moto, bicho. Qual que foi a moto que eu... A primeira 300 que eu tive. Queria tanto aquela 300, tanta, que eu nem orei. Sabe como é que eu orei uma vez? Orei assim, ó, Deus, se não der certo essa moto para mim, que o banco pare hoje, cabe a luz e não deixe cair o dinheiro. Isso aí é oração. Mas aquela oração assim, Senhor, se for da tua vontade, se é para ser, eu queria, mas eu não quero que domine o meu coração. Às vezes a vontade é tanto de uma coisa, meus irmãos, que vira uma cobiça desenfreada, aí você passa por cima de quem for. Aí se você não consegue ter a pessoa que tem, você tem inveja, aí começa a criar inveja. Olha como o nosso coração é ardiloso, irmãos, o nosso coração é pecaminoso, desesperadamente corrupto e enganoso. Você quer tanto algo que começa a dominar seu coração. Mas para o crente em Cristo Jesus, quando você tem esse negócio, quando você está orando por ele na garagem, você já percebeu isso? Você fala assim, por que tem um buraco aqui ainda? Sabe por quê, meu irmão? Porque quem pode preencher o buraco dentro do coração do homem, Calvino falava isso, tem um buraco no coração do homem chamado Deus. Só Ele pode preencher. E quando isso começa a ser desenfreado, quando a coisa começa a ficar preta, quando você começa a querer, começa a colocar domínio no seu coração,
a pessoa começa a querer isso demais. E não é só por bem material, não. A pessoa pode cobiçar reconhecimento. Eu quero tanto ser reconhecido que eu passo por cima de qualquer pessoa e crio guerra com ele. Eu quero tanto uma atenção que eu brigo com a pessoa que dá atenção para outra. E tem inveja dela. Por que meu amigo dá mais atenção para aquele outro? É para mim que tem que dar. Atenção. O espaço. Eu quero esse espaço para mim. Eu quero isso aqui meu. Cargo. Meu irmão, eu quero um cargo. A cobiça é tanto desse cargo que você passa por cima de quem for por isso. Oportunidade, influência, um elogio. Tem gente que é movida a elogio. Se você não foi elogiado, pronto. Seu dia não prestou. Tem amigos, irmãos, que se ele faz uma coisa para você, aí outra pessoa falou, bacana isso aí. Mas quem foi que fez? Fala aí. Ou se não, se ele faz um negócio e fala assim, bacana isso aqui. Mas não foi, lembra que fui eu que falei? A pessoa é movida em elogio. Um dia eu não aguentei, eu falei, meu bicho, mas o que está acontecendo? A pessoa precisa ouvir que foi ela que conseguiu. Sabe o que é isso aí? Qual é o nome disso aí? Cobiça. E se ela não recebe o elogio como ela quer, ou como o ego dela preenche, ela já não fala mais com você. Controle. Tem pessoas que têm problema sério com o controle. Tem pastores exclusivistas, controladores, que o irmão não pode nem na esquina num dia de sábado, domingo. Onde você estava? Você veio na igreja. Demônio. Foi para onde? Sabia disso? Graças a Deus, irmãos, IPV não tem isso. Louvado seja Deus. E eu vou falar por que não tem isso depois no final do culto. Didi, eu quero ir lá sábado, não sair não sei aonde. Meu irmão, vai lá, fica na benção. Os jovens daqui sabem, irmãos, que aqui Didi, eu queria lá visitar a igreja tal. Meu irmão, vai lá, tira uma foto lá, manda para mim, fala com a galera. Porque, meu irmão, se a gente começa a falar, não, vem aqui, vem só em nós. Fica aqui. Não, a gente começa a ter uma carência de controle, que a gente começa a passar por cima das pessoas. A coisa mais difícil de você controlar esse controle de carência de atenção é quando você tem 2 filhos. E a diferença de idade, 4 anos, assim, um para o outro. Aí tem o mais novo. Você dá atenção para o mais novo, porque ele é mais novo, é pequenininho. Só que a mais velha... Eu tenho 2 filhas, gente, isso aconteceu comigo. A mais velha fica... Olha como é que você presta atenção, como isso existe dentro de nós, desde criança. A mais velha disputa muitas vezes a atenção com a mais nova. A mais nova faz coisa de bebezinho, às vezes quando os meus pais estão lá, a mais velha quer fazer uma palhaçada também para eu olhar para ela. Por quê? Porque existe uma cobiça dentro do coração que chama por mais atenção. Em Gênesis 4:7 a gente viu isso claramente. Lembra de Caim e Abel? Caim desejava o quê? Aprovação. Quando Abel foi aceito, Caim ficou o quê? Irado. Primeiro homicídio da história. Por causa de quê, irmãos? Cobiça. A razão é sempre a cobiça. Por que o meu país entra em guerra? Cobiça. Por que eu odeio o partido de outra pessoa? Cobiça. Porque eu sei que milito, porque esse partido é melhor do que o outro, e esse fulano, ciclano, é melhor que o outro. Cobiça. Cobiça. Por que quando um político ganhou no ano passado e as pessoas fizeram um estardalhaço nas ruas? Cobiça. O nome disso é cobiça. Não tem outro nome. A gente tem que parar de dar apelido carinhoso. Segundo Gustavo Lima falava. Para de ter apelido carinhoso, meu irmão, para pecado. Vamos dar nome aos bois.
A inveja virou o que depois? Violência contra o próprio irmão. Meu irmão, você sabe o que é uma igreja sadia, irmãos sadios? Não é quando eu apareço mais do que o outro, é quando eu quero que o outro apareça mais do que eu. Sabe, irmãos, é quando o outro, eu quero que ele fale melhor do que eu quero que ele pregue melhor do que eu quero que ele toque melhor do que eu, porque isso é honra e glória para Deus. Mas quando passa a olhar para dentro de mim, aí começam as contendas. Aí é igual Caim. Ué, por que o meu sacrifício não está melhor que o dele? Cheguei aqui o mesmo horário para ensaiar, ou senão, cheguei aqui o mesmo horário para estar aqui na igreja carregando cadeira. Por que o pastor sorriu mais para ele e não para mim? Mas deve ser por isso, essa coisa aí, Não é? Não é assim que começa? Cobiça e contenda, meu irmão. Talvez eu não mate com as minhas mãos igual Caim, mas posso ferir com o quê? Com a língua. Talvez as minhas armas que estou levantando contra os meus irmãos na guerra é o quê? Suspeita, crítica, desrespeito, desprezo, indiferença. Meus irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Não saia daqui hoje igual você entrou, não. Nem falou boa noite para o seu irmão. Abraça ele. Teve um senhor de 100 e poucos anos que falou um segredo da vida, coisa interessante. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: ontem foi história. Amanhã é um mistério. Hoje é um presente. O que você tem feito com o presente que Deus te deu de hoje? Você tem armado contenda no seu coração e preparado guerra com o seu irmão? Meu irmão, você sai daqui hoje sabendo que Deus te deu um presente. A vida, a misericórdia, a salvação, a luz divina, a iluminação da palavra, o Espírito Santo. E você não pode sair daqui hoje sem abraçar um irmão seu. Falou: irmão, que bom que você tem vindo. Que bom que você veio aqui hoje. A cobiça, irmão, transforma o irmão em rival. E a bênção do outro em ameaça para mim. 1 Coríntios 12, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhes aprouve. Deus colocou cada membro no corpo como quis. Deus colocou cada membro da igreja como quis. Quando invejo o lugar do meu irmão, quando eu tenho inveja do que ele tem, estou brigando com a soberania de Deus. Se Deus colocou o irmão ali, você está brigando com ele por causa de uma coisa, eu tenho inveja com ele. O problema não é com ele não, meu irmão. Deixa eu te falar um negócio aqui. Seu problema é com Deus. É por isso que tem que se conhecer, irmão. Às vezes nós pensamos, como esse irmão pode servir se ele falha? Por que ele recebeu a oportunidade? Como essa pessoa foi chamada para cá? Ele ainda tem tanta coisa para mudar, não é? Mas o Evangelho lembra a nós uma coisa: eu também sou um pecador, fui alcançado pela graça divina. Olha aí. A pergunta deveria ser: como ele pode servir sendo um pecador? A pergunta devia ser a seguinte: como eu, sendo pecador também, posso ajudá-lo a amadurecer, a servir melhor a igreja de Cristo? A inveja pergunta como ele pode servir. O amor pergunta como posso ajudá-lo a servir melhor. Quem se lembra da própria graça não usa a fraqueza do irmão como arma, mas como oportunidade de cuidado. A inveja, meus irmãos, não começa destruindo o outro. Ela começa destruindo a gratidão dentro de nós. Você tem sido grato a Deus, a vida, pelo que você tem? Seja grato pela vida do teu irmão também. Você tem sido grato a Deus por tudo que você tem? Pela essa camiseta que você tem hoje para vir no culto? Por um tênis, pela uma calça? Seja grato pela vida do teu irmão.
Você consegue agradecer a Deus pelo dom do seu irmão? Você consegue louvar a Deus se o seu irmão toca bem? Você consegue louvar a Deus se o seu irmão veio na igreja, mesmo acontecendo tudo que está acontecendo na vida dele? A segunda causa das guerras entre irmãos e irmãos em Cristo é a cobiça, que gera essa frustração e inveja. Em terceiro e último lugar, a terceira causa das guerras entre irmãos em Cristo é uma vida de oração ausente ou egoísta. Versículo 3, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes a vossos prazeres. Tiago mostra dois problemas na oração. Primeiro, não pedis, ou seja, a ausência de oração. A pessoa briga, mas não ora. Reclama da vida, que é uma tristeza, murmura, mas não ora. Critica os outros, critica o irmão, fala mal da criatura, mas não ora pela vida dele. Compara-se, mas não ora. Quer vencer a discussão, mas não pede para Deus que vença seu orgulho dentro do seu coração. Segundo problema, pedis mal, ou seja, oração com motivação errada. A pessoa até ora, mas ora para satisfazer os seus próprios prazeres. O que é oração? Tem uns pontos da oração egoísta que a gente tem que atentar. A oração egoísta diz assim: Senhor, me dá o que eu quero, não a sua vontade, não o seu querer, não o que as Escrituras dizem, mas o que eu quero. Segundo, Senhor, tira essa pessoa do meu caminho. Lembra lá dos irmãos do trovão? Por que não vai cair um raio na cabeça desse samaritano aí? Irmãos. Senhor, faz todos verem que estou certo. Senhor, muda todo mundo, menos eu. Eu não preciso não. Senhor, muda meu irmão, ele está me irritando. Oh Deus, muda ele, Pai. Muda meu marido, aquela porcaria de gente. Eu estou brigando demais com ele, mas não fala para mudar ele, né? Para mudar você mesmo. Muda meu namorado. Muda meu irmão que eu caminho com ele, mas o coração está soberbo. A Bíblia, irmãos, nos ensina que nós temos que amar o irmão como a nós mesmos. Quando você não começa a amar ninguém, é porque lá dentro do seu coração já está abandonado faz tempo. Tudo começa dentro do coração. Senhor, irmãos, purifica meus desejos. Essa é a oração bíblica, sabia? Senhor, muda meu coração. Senhor, ensina-me a amar meu irmão. Senhor, ajuda a servir sem inveja. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. O que a gente tem que mudar? Muitas guerras continuam porque oramos pouco. E qual é a guerra que eu estou falando? Não é a mundial, é muitas guerras entre os irmãos, muitas guerras entre eu e meu irmão em Cristo Jesus, seja de sangue, seja da família. Continua, porque a minha vida de oração está furada, igual os muros que Neemias foi eliminar. Está passando o pecado inimigo para tudo quanto é lado. E muitas orações não são respondidas, meus irmãos, porque o desejo é mau. Você não pede a Deus a vontade dele, meu irmão. Você pede a Deus a sua própria, em prol do seu bem. Não que Deus não te ama e não quer te fazer bem. Muito pelo contrário. Ele sabe o que é melhor para você. Mais do que você mesmo. Mas tem coisas, irmãos, por causa do pecado, os nossos desejos são deturpados. E por muitas vezes, por isso que nós temos que pedir a Deus tudo. Senhor, o que eu vou fazer? Se você continuar os versículos aqui de Tiago, lá embaixo vai falar assim, não digamos assim, vamos fazer isso amanhã, se Deus quiser. A dependência de Deus, irmãos. Quando nós nos tornamos dependentes de Deus, totalmente, as contendas, as guerras, as militâncias para fora começam a cessar. Mas quando nós dependemos do nosso próprio coração caído, aí começa a contenda de verdade. Antes de confrontar seu irmão, antes de você confrontar uma pessoa, você orou por ela? Você chorou por ela? Você coloca a pessoa que você aponta o dedo na sua oração?
A pessoa que você não gosta de estar perto, você está orando por ela? Você está pedindo a Jesus por ela? Você está pedindo a Cristo para que Ele conforme, para que mostre, Jesus mostre a verdade no seu coração, para que ela mude? Ou você está achando que você é melhor do que ela, não quer nem estar perto? Antes de reclamar de qualquer coisa da sua vida, irmãos, ore por eles. Antes de reclamar dos pastores, ore pelo pastor. É fácil, irmãos. Eu conheci tanta gente que pulou de galho em galho de igreja e nunca disse assim: cara, eu estou saindo da igreja porque a culpa é minha, velho. Já viu alguém falar isso? Bicho, eu saí daqui porque a culpa é minha. Ah, eu tenho tratado os outros tão mal. Eu tenho julgado o pastor mal. Por isso que eu vou sair da igreja. Já ouviu isso? Não, irmãos, nós vemos muita gente pular de galho em galho, porque não conhece o próprio coração. E vai ficar sem ser tratado por muito tempo na vida. Antes de me afastar, eu levei minha dor a Deus. Antes de eu responder com dureza para uma pessoa, eu pedi mansidão para Deus. Antes de acusar o outro, eu pedi que Deus examinasse meu coração. Quem não leva seus desejos a Deus, irmãos, preste atenção, acaba lançando seus desejos contra os irmãos. A oração verdadeira, meu irmão, não é Deus se rendendo e se prostrando à minha vontade. Não é isso. A oração verdadeira, irmãos, é quando eu me rendo, eu coloco os meus desejos diante de Deus. É quando eu coloco os meus desejos no altar de Deus. Senhor, presta isso aqui. Quando a igreja ora pouco, ela briga muito. Quando a igreja ora mal, ela deseja errado. A falta de oração, irmãos, transforma no quê? Frustração e contenda. A oração humilde transforma a frustração em dependência. Essa terceira causa, irmãos, é a causa das guerras entre irmãos, em Cristo, e uma vida de oração ausente. De onde procedem as guerras e contendas entre vós? Qual que é a resposta para que a gente viu tudo aqui? Muitas guerras entre irmãos em Cristo nascem dos desejos da carne que milita contra nós. A minha pergunta, meu irmão, é: com quem eu estou brigando? O que está governando meu coração? É Cristo que governa ou minha carne? É o amor que está governando? Ou é a inveja? Ou é o legalismo? Ou é o moralismo? É a humildade que está governando meu coração ou é meu orgulho? É a oração ou a tentativa de controlar tudo com minhas próprias mãos? Tem gente que quer controlar até a Deus. Qual que é a nossa esperança de tudo isso? Jesus. É o único que nunca foi governado por desejos pecaminosos. Jesus é o único que nunca se deixou levar pelos próprios desejos. Ah, irmãos, até no momento de mais aflição, no momento de separação dele de Deus, no momento que era para eu e você estar lá, passando essa aflição, no momento em que eu e você era para estar naquele Getsêmani, tremendo, com medo do que ia vir, Ele foi no nosso lugar. No momento em que a noite inteira era para você ficar sem dormir, sabendo que toda a ira de Deus viria sobre você, Ele passou a noite inteira lutando em oração. E no final de suas batalhas de joelhos, Ele disse: Senhor, é a tua vontade, não a minha. Nosso mestre se humilhou, serviu, se esvaziou e nos ensinou algo muito precioso:
o amor entre irmãos. Você não vê qualquer outro exemplo na Bíblia perfeito, mais perfeito do que de Jesus. Então chegou a hora, meu irmão, de a gente parar com isso. Chegou a hora da juventude sempre estar unida e parar com guerra, contenda, porfia, inveja e começar a pensar no crescimento. Quantos jovens da IPVO ainda não são alcançados por Jesus? Ou quantos jovens da IPVO ainda não têm um grupo? Ainda não fazem parte disso aqui? Ainda não saem aos sábados para lá, para a gente ir lá no bar crente, ou ali no Lupus comer um lanche e cantar a música de crente e se divertir? Há quantos jovens passam sábados monótonos? Não, eu vou mandar mensagem. Amanhã, no culto, eu vou atrás de todos os jovens. Eu quero que essa família cresça. Quanto nós vamos começar a olhar, parar de olhar para nós, para o nosso coração, e começar a olhar para o reino? Sabe que dia? Hoje. Esse dia é hoje. Esse dia é o presente que Deus te deu. Ame mais, julgue menos. Vá com teu irmão, ajude ele a crescer em Cristo. Claro, não precisa ser um banana, não. Fala assim, irmão, você está errando isso aqui. Isso é pecado. Está errado. E eu vou te ajudar, miserável, seu porcaria. Porque eu também sou pecador. E nós vamos junto. Mas não abandona, não. Você não é fariseu. Você é crente. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja o Senhor, meu Deus, pela graça maravilhosa, por toda a bondade, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado em um coração de trevas, por toda a luz que o Senhor tem colocado em um coração, Senhor Deus, que por muito tempo andou tropeçando. E agora nós podemos ver, Pai. E com a Tua palavra nos ensinou essa noite, nos ensina a olhar para dentro, antes de começar a criar guerras. Nos ensina a olhar, Senhor Deus, para o nosso coração, que por muitas vezes é desesperadamente corrupto, é fraco, tropeça, cede. Nos ajude a entender que a verdadeira batalha está dentro de nós, com as potestades, com os inimigos dessa vida. Nos ajude a entender, Pai, que os desejos da carne, que militam contra o Espírito, é verdadeiro campo de batalha que nós precisamos travar, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém.